Olá pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia e hoje o nosso tema é o profeta Amós e nós temos aí gravado no canal de Gênesis a Apocalipse 66 livros. Então vamos estudar hoje o nosso tema de hoje, o profeta Amós. O livro de Amós, eu não sei se você já leu ou se primeiro você vai assistir o vídeo, depois ler o livro, mas ele é um livro curto, ele possui 9 capítulos e 146 versículos. Então é um livro curto, dá para você ler com tranquilidade, e o significado do nome de Amós é aquele que carrega fardos. Então você veja que o nome dele já tem um significado da sua missão. A missão que ele tinha não era uma missão fácil, aquele que carregava fardo. Então o livro contém muitos fardos, muitos julgamentos que o profeta deveria transmitir ao povo de Israel. Quem era Amós? Acompanhe a leitura comigo no texto. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então, eu escolhi esse versículo como chave para a gente entender que Amós não era uma pessoa rica, ele era um homem simples, colhedor de sicômoros, um tipo de figo. Ele fala boieiro, aí podemos traduzir como um guardador de gado. Ele era tipo um agricultor, um homem do campo. Então, não era um estudante de teologia, Amós não era de uma escola de profetas, mas um simples pastor de rebanho, de gado. E ao receber a sua vocação da parte de Deus como profeta, ele deixa o seu lar como um mero boieiro e ele vai até a capital do Reino do Norte levar uma mensagem difícil de ser digerida. Deus enviou Elias, depois Deus enviou Eliseu e o povo ainda continua endurecido. Agora então Amós está sendo comissionado por Deus para levar a sua mensagem mais uma vez e frear a desobediência desse povo. Essa profecia foi escrita ou proclamada 30 anos antes da queda de Israel. Então ele é considerado um profeta pré-exílico. Para a gente resumir o livro, eu acho que essa forma que eu coloquei aqui vai ajudar-nos a entender um pouco de todo esse contexto do livro. Então veja bem, capítulo 1, ali o juízo de Deus sobre Damasco, versículo 3 a 5, depois o juízo de Deus sobre Gaza, depois o juízo de Deus sobre Tiro, depois sobre Edom, Amon e Moabe. Então são essas 6 nações ali, são colocadas sob exame. Amós denuncia o pecado de 6 nações gentílicas antes de pronunciar o julgamento sobre Judá e Israel. Então a grande ênfase do livro é que Israel se desviou. Olha o texto, Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, o livro de Amós é a denúncia contra essas nações gentílicas que nós falamos acima e também um aviso ao povo de Deus. Nesse tempo, 19 reis assumiram o trono e cada vez a nação estava à beira do precipício. E o Senhor então envia os seus profetas para trazer essa nação de volta. Uma questão interessante aqui no livro, Amós 4:1, ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis ao vosso marido, dá cá, bebamos. Vacas de Bazã eram notórias, conhecidas por ser vacas bem nutridas, fortes, pastagens muito boas da região.
Ao chamar as mulheres de vacas de Bazã, Amós está dizendo que elas se preocupavam somente com o corpo, com a aparência, com a sensualidade, até com o prazer. Entregavam-se a excessos, festas caras, requintadas. Essas mulheres, então, passavam o dia ociosas, bebendo vinho e dizendo aos seus maridos o que eles tinham que fazer. E assim, elas demonstravam esquecimento dos pobres, o esquecimento das pessoas mais carentes, se esbanjando no luxo. Então, o livro de Amós é uma denúncia também social, porque a Bíblia diz assim, né? Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo, como a ti mesmo. Como Israel estava se preocupando com tanto luxo, requinte, festas, bebidas, esquecendo dos mais simples, dos mais necessitados. Olha o capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Olha o que Amós diz, né? Prepara-te, Israel. Amós procura acordar o povo. O versículo expressa uma mensagem de advertência, um chamado de reflexão. O termo, portanto, indica uma conexão com os versículos anteriores, onde o profeta está mostrando o pecado daquele povo. E a frase, assim te farei, ó Israel, sugere as consequências das suas ações. A instrução, prepara-te, ó Israel, é um convite à preparação e ao arrependimento do julgamento divino. E o encontro com Deus pode ser entendido aqui como um enfrentamento, inclusive, das consequências das suas escolhas. Mas Deus quer sempre um caminho de reconciliação. É um chamado, Amós, a uma volta daquele povo para Deus, aos valores corretos, aquilo que realmente é necessário e assim uma relação correta com Deus e com o próximo. Então eu vou encerrando aqui, eu espero que você leia todo o texto. Amós, então, para finalizar, ele sabia que a religião ela tem que ser tanto vertical entre nós e Deus, mas também ela tem que ser horizontal, o ser humano e o seu próximo. E Deus quer justiça, né? Deus quer que todos tenhamos respeito ao próximo, o amor ao próximo. Muitas vezes a gente vê hoje pessoas sendo esnobadas pela sua classe social. Então o texto de Amós, por mais que seja antigo, ele é muito atual, é uma mensagem contemporânea, porque os tempos são outros, mas os pecados são mesmos. Então, gratidão pela sua companhia. Eu peço que você me siga no Instagram, @PastorDanielDutra, aí no canal também do YouTube, se você não está inscrito, quiser deixar seu comentário. Aí no canal eu tenho outros materiais, tá, disponíveis. Por exemplo, nós temos aí o Panorama da Bíblia, que são 66 vídeos para você poder estudar mais a Palavra de Deus. Eu tenho também aí o curso Teologia Básica, onde tem 14 aulas para você entender um pouco mais sobre o feijão com arroz da fé, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Temos também o curso de aconselhamento, que também está disponível para você, e o curso História da Igreja, que estamos também produzindo aqui no canal, tá bom? Eu quero divulgar o meu livro, que eu lancei há pouco, Orar, Namorar, Noivar e Casar. O modelo impresso é 40, o e-book é 20. Se você tiver interesse, podemos falar pelo Instagram. Então, gratidão aí pela sua companhia, pela sua atenção. E um abraço a todos e fiquem com Deus e bons estudos da Bíblia.